Bom, pessoal, estamos aqui mais uma vez, né, na nossa mais uma videoaula do curso de Programador Web e na disciplina de Programação de Sistemas para a Internet. Então a gente está chegando no último bloco do curso, onde a gente vai avançar um pouquinho mais, um pouquinho mesmo, né, no desenvolvimento de aplicações web, né, já trabalhando com acesso a banco de dados, especificamente o SQLite que vocês viram na disciplina de banco de dados. Então a ideia duas videoaulas, essa videoaula agora vai ser um pouco mais teórica, a segunda um pouco mais prática, mostrando o processo de construção de uma aplicação web um pouquinho mais sofisticado do que a gente já viu até agora, tá certo? A gente não vai explorar a construção completa de uma aplicação porque fica muito extenso, é muito conteúdo, vocês estão começando agora. A ideia é que vocês tenham uma noção, vejam passo a passo da construção de algumas partes de uma aplicação. Vai ficar disponível o código final, que ainda não vai estar 100% acabado, né, diga-se de passagem, porque tem especificidades, né, que não foram tratadas. Né, a gente não usou JavaScript, por exemplo, né, para fazer uma interatividade maior com o usuário e assim por diante. Tá? Então tem algumas coisas, não fez validação, então a gente está simplificando algumas coisas e a gente vai fazer um resumo depois disso tudo para vocês entenderem. Tá? Então a gente vai falar na videoaula de hoje alguns aspectos mais teóricos, né, do que você precisa fazer. Eu começo por onde? Onde é que eu começo? Para onde é que eu vou? Claro, você tem a definição da tecnologia, né, no caso aqui a gente está usando o Flask, vai usar o banco SQLite e obviamente você precisa ter um domínio. Né? Qual o problema que você quer resolver? Especificamente no nosso caso, nós vamos trabalhar com um dos bancos de dados que vocês viram na disciplina lá de banco de dados, que é aquele do departamento vinculado aos empregados e projetos. Né? Vocês estão vendo aqui na figurinha, né, que tá aqui, que eu tenho aqui minhas tabelinhas, né? Aqui é inclusive uma versão mais simples, né? Eu nem até tirei a parte, por exemplo, de dependentes do empregado, né? Até tirei essa outra parte, porque aqui nessa relação projeto-empregado ela já dá para demonstrar como é que funciona, né? Como é que seria a implementação. Mas só para vocês lembrarem, né? Um departamento ele é gerenciado por um empregado, né? E um empregado pode participar de vários projetos e um projeto pode ter vários empregados. Por isso que eu tenho aqui essa tabela intermediária chamada empregado-projeto, né? Que é o famoso relacionamento muitos para muitos, que vocês viram lá em banco de dados. Então, obviamente, você precisa ter o problema, o domínio da situação. Né? Então, eu preciso saber o problema, o que eu quero resolver, quais são as informações que eu preciso armazenar, toda a parte de modelagem, de compreender o domínio, de compreender o problema que a gente quer resolver. Tá? Então a gente aqui está fazendo uma implementação simples, né, desse problema, né, que vai permitir, por exemplo, que eu cadastre um departamento, que eu cadastre um empregado, que eu cadastre projetos e que eu possa vincular empregados a projetos. Né? Eu posso alocar funcionários a empregados em um determinado projeto. Esse é o objetivo nosso aqui, construir uma aplicação que seja capaz de fazer isso. Então eu vou mostrar na videoaula fragmentos, né, escrever do zero, vou começar a aplicação do zero, sem nada, né, construindo todinha do zero e mostrando um pedaço, né, porque a aplicação ela fica, quanto mais coisa você vai colocando, ela vai ficando mais extensa. O código todo vai ficar disponível, como eu já falei anteriormente. Então o objetivo é mostrar pedaços, mostrar realmente partes do código para mostrar a vocês como é que a coisa funciona. Então a ideia, por exemplo, eu demonstrar como se cadastra implementar, por exemplo, a parte de departamento, de cadastro de departamento, tá certo? E, por exemplo, fazer também a parte de vincular empregados a um projeto, que é a parte mais complexa, entre aspas, da nossa aplicação. Tem outras coisas que não vêm ao caso aqui. Então vamos lá. Então a gente tem um domínio, eu sei quais dados que eu preciso, sei que informações eu preciso armazenar, e agora eu venho para, como é que eu começo? Como é que eu vou construir minha aplicação? A primeira coisa é pensar no layout. Tá? Na estrutura da sua página. Aí vem muito da parte de projeto gráfico, um pouco de design web, mas mais no feeling. Design web, né, do que a gente viu aqui, o nome nem condiz de fato com o que é ali, foi mais, tá mais para padrões web ou tecnologias web, né, que a gente viu com CSS, com Bulma, com HTML. Ele vai te dar uma estrutura do site. Né? Então a gente precisa pensar no layout, como é que é a estrutura, como é que a gente vai construir isso. Então, o ideal é que você, por exemplo, faça um rascunho, escreva, tente desenhar como é que você vislumbra, por exemplo, o cadastro do departamento, o cadastro do empregado, como é que o usuário vai acessar cada funcionalidade dessa.
Então é importante pensar nesse layout, de que forma a sua página vai ser estruturada. E não necessariamente você partir do zero, você tem muitas opções para fazer isso. No caso nosso aqui, nós vamos trabalhar com Buma, tá? Com o framework Buma CSS, que não tem JavaScript, que você consegue aplicar formatação, posicionamento, basicamente fazendo marcações, utilizando o atributo class nos elementos HTML. Né? Isso foi visto na disciplina de design web. Então a gente vai construir um layout baseado nisso aqui. Então uma coisa legal do Boom, mas também nas outras tem o Bootstrap, que é outro framework para construção, ou qualquer aplicação dessa, qualquer tecnologia dessa que chama de front-end, né, que é a parte que o usuário final vê, aí Vue.js, Angular, enfim, qualquer React, qualquer plataforma dessa que vocês vão, que quem não conheceu for ler, procurar, você tem padrões, tem estruturas para fazer isso, tem componentes gráficos, inclusive, para você construir isso. Então, uma coisa que eu sempre faço, por exemplo, no meu caso, meu perfil é mais desenvolvedor back-end. Ou seja, desenvolver a parte que está por trás, a parte do servidor. No caso ali, com Flask, banco de dados. Essa é um pouco mais a minha praia do que a parte front-end, né? Que vai para o JavaScript, para o HTML, a construção de projeto gráfico. Porque na prática é o seguinte, gente, normalmente assim, é muito difícil. Claro, você pode ter gente muito boa, mas na maioria dos lugares você tem uma equipe especializada na parte de design web propriamente dito, conceito gráfico mesmo, né, do projeto gráfico. Estruturação, layout, tipografia, espaçamento, posicionamento, organização da estrutura do site. Então, basicamente, você tem o que? Uma equipe de web designers que eles constroem esse esqueleto. Né, ele constrói essa estrutura, esse template, né, já fazendo um paralelo com o que a gente usa, né, no Flask, mas outras linguagens, a maioria das linguagens que trabalham, frameworks que trabalham hoje em dia com desenvolvimento web, trabalha com esse conceito de template, porque a ideia é justamente essa, que você tem uma equipe que faz o design, monta, dá a carinha, né, dá o layout da sua página e te entrega aquilo ali, te entrega o HTML, te entrega o CSS, tudo que precisar para renderizar a página, mas a página está estática, ou seja, ela não tem conteúdo dinâmico, ela não se comunica com o servidor. Aí que entra o desenvolvedor, vamos dizer assim, back-end, que por exemplo é mais a minha praia. Eu me sinto mais confortável trabalhando no back-end do que no front-end. Eu nunca tive aptidão muito grande de criação gráfica, vamos dizer assim. Tá? Então, normalmente nas empresas você tem essa separação. E aí o que acontece? A pessoa te entrega aquele template, aquele layout, e você vai fazer o quê? Vai alterar o seu template de forma, no caso aqui pensando no Flask, usar o motor de template, o Jinja. Ou seja, você vai fazer marcações dentro daquela estrutura HTML para poder você colocar o conteúdo dinâmico. Ou seja, o conteúdo que a sua aplicação web, o seu back-end, como a gente fala, vai te fornecer. Para aí sim você conseguir renderizar a sua aplicação funcionando. Esse é o padrão mais comum. Claro, você pode desenvolver, e aqui eu vou mostrar de ponta a ponta, mas não é muito comum, né? Na maioria dos times você tem essa divisão, porque de fato são aptidões muito distintas, né, nesse caso. Mas claro, você pode de fato manjar o processo inteiro, desde a parte do front-end, projeto gráfico, utilizar ferramentas gráficas, né, tipografia, estilo de cores, enfim, toda aquela parte de combinação, de usabilidade e de uma série de elementos de interface com o usuário, chegando até toda a parte de banco de dados, programação back-end e assim por diante. Então é muito tranquilo vocês trabalharem com esse formato, tá certo? Então, normalmente essa é a questão. Então, no meu caso, como eu não sou muito experimentado, não é muito a minha praia, essa parte de layout, o que é que normalmente eu faço, e aí tem muito, se você procurar, você vai encontrar, é procurar templates prontos, para eu ter uma referência. O tipo de aplicação que a gente quer fazer é uma aplicação que não é uma aplicação pública, por exemplo, não é um portal como o UOL, como o G1, é uma aplicação mais interna, de cadastro, poderia ter relatórios, um conjunto de informações que a gente poderia utilizar. Então, normalmente a gente chama esse padrão de admin, ou seja, administrador. Você vai ter um usuário e senha, você vai entrar, você só acessa essa área logada. No caso aqui, eu não vou mostrar que é uma parte um pouquinho mais complicada de controle de acesso, mas eu vou deixar o código com isso pronto, né? Não, só a parte pelo menos de logar na aplicação e verificar se tem um usuário logado ou não para poder acessar uma informação. Vai ficar o código com isso pronto, mas eu não vou demonstrar aqui por questões de complexidade para não ficar muito extenso todas essas videoaulas, tá certo? Até porque usa alguns conceitos de orientação a objetos no Python, né, que vocês não viram, e aí torna ainda mais complexo esse processo, tá? Então, o que acontece? Então, o que é que eu procurei? Então, eu procuro por templates. E aí eu vou no Google, não tem para onde correr. Eu vou admin template, eu tento procurar em inglês, ó. Se você procurar, ó, tá vendo aqui, ó, Bootstrap,
React. O que ele está dizendo aqui? Isso aqui são frameworks JavaScript, tá? Para construção de interface. Então, se eu procurar, por exemplo, Bootstrap 4, que é um framework que a gente tem, é muito bom, certo? Que trabalha mais com JavaScript. Eu não mostrei porque a gente não viu a parte de JavaScript. Então, por exemplo, ó, então tem aqui, ó, um template pronto. Então eu posso pegar isso aqui, essa estrutura, claro, não necessariamente você vai usar tudo que tem aqui, mas você pode usar como inspiração, né, na construção. Então, por exemplo, aqui, é claro, obviamente, isso aqui é um template super sofisticado, né, que tem aqui, que ele tem aqui, né, com a parte, né, tem aqui várias, deve ter vários recursos interessantes aqui do Bootstrap, né, que é mais complexo, né, ele é mais completo que o Buma, mas é porque ele trabalha fortemente baseado em JavaScript, que não é o caso do Buma, tá? Então algumas tabelas, a gente vai usar algumas tabelas também aqui, e aí você tem várias opções aqui de layout, né, só para mostrar. Então isso aqui pode ser um exemplo para você beber, como a gente diz, né, de inspiração. No caso aqui é do Bootstrap, então fica um pouco mais difícil para a gente reusar agora. Então eu procurei assim, admin, template, Buma. Tá? Obviamente já está no meu cache aqui, vocês vão ver. Então eu vou, por exemplo, eu vou procurar. Normalmente tem muita opção, mas tem pago. Né, ó, tem algumas aqui, ó, mas é pago, ó, custa $34, esse aqui 19, tá? Tem alguns templates aqui de outras fotos. Então eu olhei esse daqui, ó, admin Lite, né? Eu vou clicar aqui no demo, abrir aqui na nova guia. Então eu tentei seguir um pouco essa estrutura aqui, tá? Nem usei tanto, usei basicamente só essa ideia aqui da lateral, né? E tem uma área central. Nem usei essa parte de cima, nem usei aqui o breadcrumb, né? Que seria o caminho que você chegou. A minha ideia foi basicamente o quê? Eu tenho uma área lateral aqui com os menus, né, com as opções que eu teria na minha aplicação. Aí o que é o meu menu? É eu poder, por exemplo, cadastrar um projeto, cadastrar um empregado, né, vincular o departamento, né, e assim por diante. E eu tenho essa área central que seria minha área de conteúdo. Aí a minha lógica foi, vou colocar pelo menos, a ideia era ter aqui em cima um cabeçalho, na parte de cima, certo? E aqui no meio, essa mensagem aqui, por exemplo, aqui dizendo cadastro de empregados, cadastro de projetos. E aqui nessa área central, uma tabela listando todos os empregados. Tá? Para poder a gente fazer uso disso aqui. Então, essa é a lógica básica que eu tentei usar aqui. É a única forma? Claro que não. Vocês podem ter N formatos, N opções de construção. Aí é muito do feeling de layout gráfico, da equipe que você trabalhar, do que você for aprendendo. Tá certo? Então a forma que eu desenhei aqui, como eu fiz, não é a única forma. Não necessariamente, e não, talvez nem de longe seja a melhor forma. É uma forma, é uma opção que você pode ter. Aí o que vai determinar muito é você ler bastante, pesquisar, dar uma olhadinha para ver o que é que tem de interessante. Então, só para mostrar aqui, né, qual é a lógica, né? Trouxe aqui deixei aqui num print, mas só para mostrar para vocês, né, como é que eu pensei aqui. Então, o que foi que eu fiz para poder montar isso? Eu peguei essa estrutura que está aqui, tá certo? Aqui está com vermelhinho. Então, a minha ideia foi, eu vou fazer essa parte aqui, tá? Que é essa parte de menu, que ficaria aqui mais na lateral. Aí no HTML normalmente a gente chama isso aqui de, só lembrar lá do HTML, o famoso aside, tá certo? Que você utiliza essa outra parte. Eu vou ter uma parte aqui mais central de conteúdo, né, que a gente pode trabalhar aqui, ó. Então vai ficar uma área mais de conteúdo aqui, que você pode botar isso aqui dentro de um section, tá? Coloquei aqui num section, uma áreazinha de, se for o caso, uma área de cabeçalho, tá? E aí qual é a lógica aqui? Aí qual que é o legal dessas linguagens, desses frameworks web, né, para desenvolvimento web, né? Aqui, por exemplo, podia ser o meu cabeçalho, tá? Um header.
Tá? Então, o que é legal aqui dessas coisas com template? Isso que vale para o Flask, mas para qualquer outro framework web que você tenha, Spring no Java, Laravel com PHP, qualquer um deles que trabalha com essa questão de templates. Normalmente o que é que a gente faz? A gente cria um template básico, né? Normalmente a gente chama isso de base, e a partir dele você vai criando, novos templates. Tá? A partir dele você cria novos templates. Qual é a lógica básica aqui? É porque é o seguinte, em vez de você copiar e colar o conteúdo inteiro disso aqui, o que é que você faz? Olha, essa minha área aqui ela vai ser fixa, ela não vai mudar, porque o meu menu é um só, para a minha aplicação toda. Tá certo? A minha parte de cima, por exemplo, com o cabeçalho, também não vai mudar. Eu posso ficar mudando o quê? Essa parte de conteúdo. Quando eu clicasse, por exemplo, aqui em... clicasse aqui, ele mostrasse uma outra tela. Quando eu clicar aqui, mostre outra. Tá? Ele carrega a mesma página. Para o usuário é transparente, ele não vai saber disso. Então qual é a lógica? Eu crio um template, um modelo básico, que vai ter aquilo que eu entendo que é fixo, e dentro dele eu faço uma marcação. Olha, essa parte específica, no caso aqui, essa parte aqui que eu vou chamar de conteúdo, vocês vão ver daqui a pouquinho, eu vou chamar ela de conteúdo, né? Tá? Conteúdo. Então essa parte de conteúdo, eu posso ficar trocando isso aqui. E aí tem um conceito aqui nessas linguagens que é você cria o template base e aí você faz um procedimento que a gente chama de herança. Tá? De opa, herança. Tá? Que é o que? É a capacidade de você herdar essas informações. Então, em vez de eu fazer, como eu disse, em vez de eu fazer o Ctrl+C, Ctrl+V de tudo, como eu mostrei nos exemplos anteriores, nas outras aulas, você cria essa estrutura base, tá certo? E monta essa estrutura aqui, de conteúdo de forma customizada, ou seja, os seus outros templates, você cria o template base e a partir daí você vai criando outro template, o template, por exemplo, de departamento, o template dos empregados, do cadastro, por exemplo, que aí você vai ter uma telinha só com a tabelinha e a outra só para cadastrar com formulário, e assim por diante, é assim que você pode fazer. Claro, como eu disse a vocês, a forma que eu vou fazer não é a única, você pode ter N formatos para resolver essa solução aqui, tá? Não é a única, então eu vou mostrar um exemplo específico. Então, mas peraí, como é que eu vou começar, André? Então, foi o que eu fiz. Com base nesse template aqui, eu fui dar uma olhadinha no código dele, tá certo? Então, eu fui dar uma olhadinha aqui no código. Voltando aqui para o navegador. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu fui usando o meu famoso inspecionar. Inspecionar. E aí eu fui procurando aqui mais ou menos como é que era a estrutura dele. Então tá bem organizadinho, ó. Tanto aqui que ele tá quebradinho, tá bem organizadinho. Então ele tem uma barra lá em cima, né, que eu não posso usar ou não. No meu caso eu vou usar um cabeçalho só para fazer um título da minha página. Não tem problema nenhum. Então ele coloca aqui, aí ó, tem um container principal, que é essa área central toda, ó, que ele tá marcando lá. E aí ele usa o layout do Buma de colunas, tá certo? Criando basicamente duas colunas. Uma coluna que ocupa 30%, vamos dizer assim, da sua área, e outra coluna que ocupa 70%. Então eu vou fazer essa coluna aqui, ó, para ocupar o que? O meu menu. Tá certo? Aí foi o que eu fiz. Eu peguei aqui e fui dando uma olhadinha em como ele montou. Ó. Ah, ele botou aqui um parágrafo, usa essa tag menu label, tá aqui aquele general lá, ó. Aí, para poder botar os itens, ele coloca aqui um order list, ou seja, uma lista não ordenada. Ele tem que botar essa marcação aqui dizendo que é um menu list. Em seguida, ele vai colocando aqui as opções que eu tenho nesse menu. Tá? Essa foi a lógica que ele utilizou aqui. Então, baseado nisso, eu vou pegar e levar isso lá para a minha aplicação. Né? Foi assim que eu construí a aplicação que eu vou mostrar para vocês. Então eu fui olhando nesse formato. Então aqui basicamente ele me deu o que? A ideia da formatação. Né? Eu não vou usar, não vai ter essa outra parte aqui especificamente, não vai ter essa parte todinha aqui. Né? Aqui é uma tabelinha que ele criou aqui dentro, que você podia fazer. Eu não vou fazer, não vai ficar igual, não vai ficar 100% igual a esse. Tá? Mas é só para mostrar que você tem a opção sim para trabalhar com isso. Tá certo? Então, baseado nisso, eu fui organizando o meu layout. Tá?
Claro, se você tem uma equipe, se você tem uma habilidade de fazer layout, está ótimo, está resolvido. Então qual é a ideia que foi que eu fiz? Eu comecei a construir utilizando esse padrão aqui. Então, por exemplo, aqui coluna 9. Aí eu não usei esse breadcrumb. Por exemplo, esse hero aqui que está aqui em cima. Provavelmente essa partinha aqui, ó. Deixa eu descer mais um pouquinho. Aqui, ó. Eu vou colocar para ficar personalizado. Ou seja, quando ele entrar no cadastro de departamento, ele vai mostrar, ó, cadastro de departamentos, cadastro de empregados, cadastro de projetos. Aí ele fica alterando o título, mas eu deixo isso aqui fixo. Deixo isso aqui padronizado. Então facilita um pouco esse processo. Tá certo? E aí eu vou aqui, no caso, o que eu vou fazer é pegar essa parte aqui, faço essa parte, mas essa outra aqui eu vou substituir. Provavelmente eu vou lançar mão de tabelas, vou utilizar. Então qual é a lógica? Eu deixo essa estrutura aqui pronta, então essa área central aqui, vamos dizer assim, ela é flexível, ou seja, ela pode ser substituída. Tá? Basicamente, eu vou botar essa área central aqui nesse formato, vou criar uma seção só do título, já para deixar prontinho, e uma outra seção específica para mostrar o conteúdo. Tá? Essa é a lógica que eu utilizei aqui para montar. Então isso vocês, claro, com a experiência vão adquirindo know-how, vão seguindo aqui como eu fiz, mas só para ter de fato uma noção de como é que você pode trabalhar com isso. Tá? E aí, ó, criou o layout, né, com HTML e CSS, aí você pode usar o Boom, eu vou usar o Boom aqui especificamente. Aí eu vou criar o esqueleto básico da aplicação do Flask, né, para montar aquela estrutura das rotas, quem vai processar o que, não precisa implementar tudo, né? Aí eu vou começar a criar minhas páginas para poder fazer. Então o padrão que nós vamos fazer vai ser o seguinte: nós vamos ter uma página, só para deixar claro aqui o que nós vamos fazer, tá certo? Nós vamos ter, basicamente, para cada tabelinha dessa, a ideia básica vai ser, basicamente vai ser o quê? Para cada tabela dessa eu vou ter uma lista, uma tabela. Eu vou listar. Tá certo? E vou ter um form para cadastrar. Ou atualizar. Tá? A ideia é que na hora que eu listar, eu possa, quando eu clicar em um, por exemplo, eu clicar num departamento, clicar no empregado, clicar num projeto, eu possa editar. Tá? Ele me leva para um formulário que permite a edição. Esse mesmo formulário também permite que eu faça uma inclusão. Eu posso incluir. Ou seja, incluir um novo projeto, um novo departamento, um novo empregado. Tá? Eu permito que eu possa fazer essas opções aqui. Tá certo? Então, esse vai ser o fluxo que a gente vai utilizar. Ou seja, para cada tabelinha dessa, eu vou criar uma telinha, uma página HTML, que vai listar isso numa tabela HTML. Quando eu clicar, por exemplo, na matrícula do empregado, no ID do departamento ou no ID do projeto, eu vou para um formulário que permite que eu edite, atualize, por exemplo, quem é o gerente, quem é o nome, o e-mail do empregado, a data de término de um projeto, enfim, você pode editar. E eu também vou, a partir dessa tela, ter um botão para eu poder, por exemplo, pedir para adicionar, cadastrar um novo. E aí esse mesmo form que edita, eu também vou usar para incluir. O que eu vou fazer é só saber o seguinte: olha, se for para editar, você tem que dar um update no seu banco, né, usar uma instrução SQL de update. Se for para incluir, você vai ter que usar a opção de insert. Como é que você vai fazer isso? Consultando se a chave existe. Ou seja, se for, por exemplo, um empregado com a matrícula que já existe, então significa que eu estou fazendo o quê? Um update. Se ela não existir, eu estou fazendo um insert. Essa é a lógica que a gente vai utilizar, justamente porque você, quando é chave primária, vamos lembrar de banco de dados, você não pode ter isso aqui duplicado. Tá? Não dá para você ter duplicado. Então, esse é o fluxo que nós vamos montar, que nós vamos estruturar. Tá certo? E aí, com isso, eu vou pegar o meu template básico, que eu vou construir, mostrando para vocês, e vou criando as páginas de forma que eu vou sempre reusar o template básico, que aí, ó, esse aqui vai ser a lista de empregados. Então, eu vou criar lá minha tabela, usar o meu for, que eu mostrei na videoaula passada, tá? Para fazer isso, então eu vou montar todo o meu template. Agora, o template só funciona e só vai preencher os dados se a sua aplicação web lhe entregar as informações. Do mesmo jeito que ela precisa receber as informações também do seu template, das suas páginas HTML. Então, depois de feito essa parte, toda essa parte de layout aqui, de estrutura, de template, eu preciso voltar para o Flask, voltar para o Python e implementar.
eu vou ter que configurar acesso a banco de dados, criar tabela, enfim, insert, update, se tiver delete, e assim por diante. Então eu tenho que fazer toda a parte do banco de dados. Feita a parte de banco de dados, aí eu vou implementar nossas views, né, que são as funções, o processamento das rotas. Ou seja, quando eu digitar aplicação / departamento, eu quero listar todos os departamentos. Se eu quiser incluir, vou incluir, vai abrir o formulário, ou seja, eu preciso fazer a minha lógica aqui funcionar para poder toda essa aplicação ganhar vida. Então, esse é um passo a passo que ele não é obrigatório, não é a única forma, tá, de você resolver, de você construir uma solução em Flask ou qualquer outra linguagem. Apenas é uma recomendação, é uma sugestão que eu dou, que ela é um pouco mais intuitiva na minha avaliação, mas claro, apenas a prática que vai permitir que vocês de fato consigam avançar nesse aspecto. Tá certo? Então, com isso em mente, a gente para essa videoaula por aqui. Na próxima videoaula, a gente vai tratar especificamente do processo de construção da nossa aplicação, focando em partes, né, do que a gente vai construir. Então, a gente vai, de certa forma, seguir esse passo a passo que eu mostrei para vocês na construção da nossa aplicação. Tá certo? Então, até a nossa próxima videoaula.